Vamos aqui ao fluxo dos tributos. Vamos falar sobre eles aqui. Quando o governo implantou o SPED, ele dividiu da seguinte maneira. Separou relações de trabalho para o E-Social e as demais retenções e informações para a FDRINF. E naquele primeiro momento, parecia que estava tudo certo, tudo bom, mas não foi assim que funcionou. Por quê? Porque o produtor rural, pessoa física, quando ele vende a sua produção própria, produtos de origem animal ou vegetal, ele tem que lançar essa informação no E-Social quando ele é obrigado a reter e recolher o fundo rural. E onde é que está a relação de trabalho nesse momento? Não tem. Não estou falando de empregado. O sujeito pode não ter nenhum empregado, mas quando ele produz produtos de origem animal ou vegetal e vende, ele tem que lançar no E-Social. Quando ele é obrigado a efetuar a retenção e recolhimento do fundo rural. Já a FDRINF foi dividida de forma que, na FDRINF, a gente teria somente as demais retenções que não fossem do vínculo empregatício. No caso do E-Social, eu tenho o fechamento no caso do 2299, que é esse evento aqui, que ele é usado para o desligamento do trabalhador, do empregado. E o 2399 é o término do contrato de trabalho de trabalhadores sem vínculo empregatício. Então, esses dois eventos alimentam a Caixa Econômica Federal, por conta da FGTS, assim como o evento 1299, que é o fechamento do E-Social, e essa Caixa Econômica Federal agora, que tem a sua guia de recolhimento, está lançando o FGTS digital, que vai entrar em vigor agora, se não prorrogar, no final do ano, né? Aí por meados de outubro. Pelo menos é a previsão por enquanto. Inclusive, nós estamos terminando um curso sobre o FGTS digital. E quando eu mando esse 1299, que eu fecho o E-Social, eu simplesmente mando atualmente os valores da Previdência para dentro da DCTF Web. Mas eu não posso ainda entregar essa DCTF Web, porque eu fico esperando o pessoal responsável pela REINF realizar o fechamento da REINF para que os valores da REINF sejam lançados na DCTF Web. E aqui eu vou fazer um parêntese e demonstrar uma coisa para vocês. Tem muitas pessoas, aliás, a grande maioria, só se preocupa com o valor que está na DCTF Web do tributo a recolher, se está batendo com aquele que você, muitas vezes, calculou no seu próprio programa previdenciário. Se o valor está batendo, parece que isso aí vira lei e é suficiente. E não é suficiente. Não é suficiente, Léo? Claro que não. O que é que eu tenho, então, que fazer aqui nessa DCTF Web? Você tem que fazer algumas perguntas a você, antes de transmitir. E nós temos também o SERO, que é aquele sistema, né? O serviço de regularização e aferição de obra, que é também um sistema da Receita que alimenta a DCTF Web com a parte previdenciária de obras de construção civil. E antes da entrega da DCTF Web, você tem que se fazer essas perguntas aqui. Olha só. Houve algum processo judicial ou administrativo que tenha impacto no valor dos tributos? Se essa resposta for sim, você tem que lançar na FDRINF os dados do processo. Esses dados do processo vão cair para a DCTF Web. E lá na DCTF Web é que eu vou fazer a retirada do valor que eu estou discutindo judicialmente ou até mesmo administrativamente com a Receita Federal. Como se faz isso? Ora, não tem como demonstrar isso agora. Outra pergunta. Houve algum auto de infração que tenha impacto no valor dos tributos? Qual é o impacto no seu E-Social? Qual é o impacto na sua FDRINF? Quando eu tenho um auto de infração de um fato gerador que é objeto de escrituração, seja na RINF, seja no E-Social, para dentro da DCTF Web. Qual é o impacto? Se a pessoa que entrega a DCTF Web na sua empresa não sabe responder essa pergunta, cuidado que ela pode estar fazendo errado. E o pior de tudo, Elielton, se está errado, não deveria dar erro na DCTF Web? Não deveria,
não vai dar erro, porque isso é obrigação do contribuinte, como muito bem colocou o manual da DCTF-Web, que o contribuinte faça a escrituração desses fatos geradores. Não é a Receita Federal que tem que saber, é o contribuinte que tem que saber quando tem que fazer essa escrituração. Terceira pergunta. A empresa decidiu realocar os valores de salário família, salário maternidade ou de retenção da Lei 9.711/98? Quando é que eu faço lá na DCTF-Web a realocação de valores de salário família, maternidade e retenção da Lei 9.711/98? Quando é que eu faço isso? É uma pergunta que, se você não sabe responder, pode ser que você tenha algo lá na sua DCTF-Web que tem que ser ajustado. Aí vem a quarta pergunta. Essa DCTF-Web aplica-se o adiantamento de retenção? Quando é que eu aplico em uma DCTF-Web o processo de adiantamento de retenção? Qual é o tipo de contribuinte? Qual é o tipo de serviço que me possibilita, ou até melhor, que me dá o direito de realizar esse adiantamento de retenção? E qual é o mês que eu posso fazer isso? Então, é outra pergunta. E por último, existe alguma informação de guia de depósito em conta judicial a ser informada? Porque quando você tem um processo judicial e que nesse processo judicial é determinado que você tem que apresentar o número da guia de depósito judicial na conta judicial, você tem que colocar isso lá na DCTF-Web. E o pior de tudo, quando você não coloca, não dá erro e a Receita Federal poderá lhe autuar por omissão de informação dentro da DCTF-Web. É uma regrinha que muitas pessoas que entregam DCTF-Web não sabem que estão submetidos e que terminam cometendo infração à legislação. Respondida todas essas perguntas e não tendo mais o que fazer, aí sim você vai transmitir a DCTF-Web. E nesse momento já estará ali sendo feito o que nós chamamos de dedução dos créditos em relação aos débitos possíveis. Débitos e créditos possíveis. E veja, eu ouço muita gente falando assim, eu vou fazer a compensação do tributo lá na DCTF-Web. Não existe compensação na DCTF-Web. Compensação é lá no Perdecomp, ou Perdecomp Web. Aqui na DCTF-Web, o termo técnico a ser utilizado é dedução. Essa dedução demanda de uma vinculação. E essa vinculação, ela pode ser automática ou manual. E o que é uma vinculação? É quando eu pego débitos que eu tenho e faço uma dedução, ou abatimento, como você queira chamar, de créditos possíveis de serem deduzidos entre eles. Só que essa dedução, ela pode ser feita de forma automática ou manual, que é a vinculação. E eu vou mostrar daqui a pouco a vocês, quando eu chegar lá no evento R1070 da FDRINF, como você faz essa vinculação automática e a vinculação manual. E qual é, claro, óbvio, qual é o impacto dessa situação para a nossa FDRINF. Então, muito cuidado quando você estiver fazendo essa escrituração, porque você precisa saber disso. Supondo que, Elielton, já verifiquei tudo, está tudo correto, valores, escrituração, número de guia de recolhimento, autos de infração que porventura tenha sofrido, processo judicial administrativo lançado, tudo ok. E agora o que é que eu faço? Clica nesse botão de transmissão, que é esse botão aqui acima do nome DCTF-Web, e aí a DCTF-Web vai liberar para você que você possa lá, a partir do Perdecomp Web, se você tem saldo credor na sua DCTF-Web, você pode levar esse crédito para o Perdecomp Web para compensar com outros tributos possíveis lá, ou você pode ter valor a recolher, e aí eu lanço esses valores para o Perdecomp Web. Agora, Elielton, deu valor a recolher e eu quero pagar, porque eu não tenho nenhum crédito lá no Perdecomp Web. Tudo bem. Então você gera o DAF e com esse DAF você faz o recolhimento do tributo. Simples assim.
Só que até chegar a esse ponto, você tem que ter passado por toda a escrituração, seja do E-Social, seja da FDRINF, para que você possa ter a certeza de que esse valor que você tem de recolhimento, ele está correto. Então, não é só achar que vai escriturar e que está de bom tamanho. Nós vamos ver aqui, a partir desse nosso momento, no treinamento aqui da FDRINF, alguns questionamentos que são feitos por alunos em relação à nova FDRINF e a extinção da DIF. E aqui eu fiz uma seleção de perguntas que, ora, é sobre Previdência Social, ora é sobre Imposto de Renda, e que você vai ver a partir desse momento. Vamos lá.